nós vamos falar sobre um tema muito importante que gera muitos impactos na vida das empresas e na vida de todo mundo, porque o cliente final é muito impactado com isso. E nós vamos falar sobre a Lei dos Motoristas. E para falar sobre este tema, nós temos hoje a participação especial do Lucas Vidal, diretor comercial na Interlink Cargo. Lucas, muito obrigada por mais uma participação aqui no canal. É sempre um prazer te ter aqui e contar aí com toda a tua expertise, o teu conhecimento para compartilhar. É isso, obrigado, Sheila, obrigado mais uma vez, estar junto com você e a todo mundo que está nos assistindo aqui. Que maravilha! Então vamos lá. E agora, Lucas, o que mudou? O que está mudando? Quais são os impactos? Vamos falar um pouquinho sobre esta mudança na Lei dos Motoristas. Sim, não, perfeito, Sheila. Isso, houve uma mudança, teve um ADI publicado no dia 12 de julho desse ano, uma mudança que pegou muita gente de surpresa, então assim, é um ponto bem importante para a gente poder tornar claro e entender quais são os impactos para a operação, para o dia a dia das nossas operações. Então, esse ADI, o ADI 5322, ele tornou alguns pontos inconstitucional da Lei do Motorista de 2015. Nem tudo se tornou inconstitucional, alguns pontos, principalmente 4 pontos que a gente pode trazer aqui que resumem essa mudança. Primeiro, a parte da impossibilidade de fracionar o intervalo interjornada, tornando obrigatório o descanso de 11 horas ininterruptas. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é a impossibilidade de fracionar e acumular o descanso semanal, que era muito comum na antiga lei e que agora deve ser de 35 horas ininterruptas. Então, numa semana, além de 11 horas, ele tem que fazer um dia de descanso mais 11 horas de descanso. Então, 35 horas ininterruptas. Não precisa ser no domingo ou no sábado, qualquer dia da semana. Terceiro ponto, a impossibilidade de utilizar 2 motoristas na mesma viagem. Isso era muito comum em viagens de longa distância para dar mais celeridade no processo. Então, uma empresa visando chegar mais rápido, colocava 2 motoristas e eles se revezavam. Então, nesse novo entendimento, o motorista não conseguia repousar enquanto o outro dirige, então não tem mais essa possibilidade. Por fim, o 4º ponto que a gente pode trazer é a incorporação do tempo de espera como salário normal do motorista. Antes existia um conceito do tempo de espera, que era quando o motorista estava ou na aduana, ou aguardando um carregamento, ou aguardando uma descarga. Hoje, o entendimento é que isso é tempo de trabalho, então considera como hora normal dele, incorporaria no salário normal do motorista. Então, esses são 4 grandes pontos que a gente pode trazer com base nessa publicação da ABI, que impactam diretamente a operação do transporte. E é do transporte, Lucas? Do transporte. Perfeito. Do transporte, acho que é importante todo mundo estar ciente, independente se é frete internacional ou nacional, essa lei regulamenta todo o transporte rodoviário no Brasil. Certo. Quais são os principais impactos desses 4 pontos, dessas 4 alterações que você comentou no dia a dia das empresas? Sim, ótima pergunta. Isso é algo que todo mundo tem se questionado, Muitas empresas têm analisado, têm avaliado a sua operação para entender qual é o impacto. A gente entendeu 2 grandes impactos. Primeiro é a conversão do tempo de espera em hora extra,
porque não tem mais o atendimento do tempo de espera, então se além da jornada, se ele ficar aguardando no terminal é hora extra, isso vai ter um custo maior, né? E também o segundo ponto é a produtividade, que a gente vai reduzir em função do tempo maior para fazer um descanso semanal, ou a jornada de 35 horas ininterruptas de descanso. Então essas mudanças vão acarretar uma perda de produtividade. Claro que vale sempre entender a sua operação. Se a operação é de curta distância, o impacto vai ser diferente. Se a operação é de longa distância, e eu estava operando com 2 motoristas, o impacto vai ser muito maior, né? A gente enxerga esses 2 grandes pontos, e considerando hoje uma análise pela NTC, uma viagem de 2.600 quilômetros, isso vai ter um impacto de 12,5% no custo final do frete. Então, é um aumento significativo, né? Então, quando a gente bota na ponta do lápis, né, a perda da produtividade, esse aumento do custo da viagem, vai ter um impacto significativo que vai ocasionar um aumento do custo do frete e para o exportador também, ou o embarcador, né? Está tendo alguma discussão, Lucas, sobre essas alterações? Está tendo ainda alguma discussão para reivindicar, para rever essa decisão que foi tomada? Como que está isso? Hoje, assim, já foi publicado, está vigente, né? A gente aqui na Interlink, como outras empresas, já estão adequadas ao novo regulamento, tem que se adequar. Pode estar tendo em alguma esfera de entidade, alguma discussão sobre o tema, mas hoje já está vigente e já deve se adequar, e a empresa pode ser penalizada se não atende esse pré-requisito, né? Então, é bem importante as empresas entenderem isso e também conversarem, né, com os seus embarcadores, até para entender os tempos, né, que vão ser adequados. Então, antes fazia uma entrega em X dias, agora devido a essa nova lei vai ter que fazer em X mais tantos dias, né? Então, é bem importante ter essa conversa, analisar a sua operação, porque dependendo do cenário vai ter uma mudança maior ou menor. Mas é importante ter claro que já está vigente e tem que ter essa adequação. E quanto aos destinos de vocês, né, que hoje principalmente a Interlink faz Argentina, Uruguai, Paraguai e o Chile? Quando a gente fala neste aumento do tempo de transporte, a gente sabe que sempre tem aquela variável também aduana, mas não entrando neste tema tão específico, mas em linhas gerais, o que vocês já observaram que aumentou? Por exemplo, tem aumentado 2 dias em média, 3 dias, como que vocês têm percebido isso? A gente calcula uma perda de produtividade de cerca de 20%, né? Então, no tempo, né? Vai depender muito da rota, mas vai girar entre 1 a 2 dias, considerando o trajeto total, né? É significativo, dependendo de uma operação que tenha uma exigência em termos de velocidade, assim, de cumprimento de prazo, vai ter que ter alguma adequação. E também na própria aduana, né, que antes, no conceito do tempo de espera, era que o motorista estava na aduana aguardando ali. Agora ele vai ter que cumprir a jornada dentro da aduana, então vai ter um tratamento diferente, vai impactar também no formato de cálculo da jornada, então os controles aí que a transportadora faz em relação à sua operação, né? E o quanto é importante ter essa informação, se apropriar disso, porque essa é uma alteração da nossa lei dos motoristas aqui no Brasil. Então, mesmo o motorista internacional, ele vai cumprir a lei da empresa a qual ele está vinculado aqui no Brasil. E o quanto nós, as empresas, na posição de importadores e exportadores,
de exportadores primeiro falando, é importante conversar sobre isso com o seu cliente, né? O quanto a gente precisa deixar o cliente ciente, caso, para aquelas empresas que trabalham com produtos que normalmente, porque é assim, né, pessoal, vamos ser bem sincero, tudo é urgente, tudo é para ontem, né? Já era para ter chego, nem embarcou, mas já era para ter chego lá no destino final. Acaba o urgente e às vezes acaba virando regra. Mas a necessidade de levarmos isso até o nosso cliente, de conversarmos com ele, tentarmos trabalhar uma previsibilidade também maior, porque como você trouxe, né, Lucas, é lei, tem que ser aplicado, então não há o que fazer quanto a isto, né? Então, na posição de importadores, de exportadores, rever o seu planejamento, a sua organização interna, porque vai aumentar o tempo. É certo que vai aumentar o tempo, a operação ela vai ficar um pouquinho mais morosa, porque essa morosidade não gera impacto nem para o nosso cliente, né, e nem para a nossa operação interna, quando nós estamos fazendo uma importação também. Agora, as mudanças existem, são leis, né, lei, tem que ser aplicada. As empresas, e você bem trouxe, uma produtividade que perde em torno de 20% da produtividade e gera um aumento, aí, um custo adicional na casa de 12,5%. Então, aumenta o custo da operação. Só que a vida do motorista também muda, né, Lucas? Também. Né? O motorista, ele fica mais tempo na estrada, ele fica mais tempo fora de casa. O que vocês estão percebendo hoje dos motoristas que estão aqui com vocês sobre essas mudanças na vida pessoal deles também? Não, perfeito, ótima pergunta. Esse é um tema bem importante, impacta diretamente eles, né? Então, assim, essa mudança também foi novidade para eles. A gente tem feito uma série de treinamentos agora para poder orientá-los sobre o novo conceito, né? Então eles estavam habituados, né, no formato da lei de 2015 e agora a gente tem treinado todos para poder entender qual que é o novo regulamento e vai mudar muito o dia a dia deles, porque agora o descanso não precisa ser mais na residência dele, o descanso semanal pode ser num local que tenha estrutura, mas não necessariamente a residência. Então, numa viagem que ele está, por exemplo, fazendo para o Nordeste, ele vai parar num local ali, num posto que tem uma estrutura adequada, né? Então, é bem importante a gente detalhar isso para ele e entender quais são os locais que têm as condições para que ele possa parar, ficar num local seguro. Então, a nossa equipe tem trabalhado muito nisso para que a gente possa trabalhar individualmente com cada motorista e apoiá-lo nesse processo, né? Então, é bem importante porque, como você comentou, impacta diretamente no dia a dia deles e é uma mudança de formato, né? Então, a gente, né, tem que avaliar, trabalhar junto com eles e construir isso a quatro mãos, né, como a gente diz. Exato. Toda mudança gera um pouquinho de desconforto, isso também é normal. Depois a gente vai se adaptando, buscando a melhor forma de trabalhar aquela mudança. Claro. Mas o quanto é necessário a gente observar, né, Lucas? A gente está falando aqui sobre a lei dos motoristas. Essa ação direta de inconstitucionalidade de número 5.322, né? 5322. A gente está falando da lei dos motoristas e o quanto impacta toda a cadeia. Então, o quanto nós precisamos também desenvolver essa percepção de que quando algo muda, né, faz um movimento, gera um movimento todo numa cadeia. Então, é a lei que mudou, as regras precisam ser executadas e performadas de imediato. A dinâmica dentro das empresas de transporte muda, do cliente exportador, do cliente importador, de todas as empresas do mercado interno, que atuam também só no mercado interno, né? Então, gerou um impacto.
a vida dos motoristas de forma direta também para os que fazem, né, já trabalhavam num transporte de longa distância, isso também gera impacto. Na família deles que está em casa esperando eles, gera impacto. E no custo dos produtos também gera impacto. Sim. Então, toda a cadeia, ela se movimenta. Não, perfeito, impacta diretamente, por isso que é importante a gente ter essas conversas, entender o impacto, entender a sua operação, porque pode ter um impacto maior ou menor, né? Mas é bem importante a gente entender o que mudou, né? E como que isso vai impactar no nosso dia a dia. Então, uma mudança recente, então a gente vê muitas dúvidas ainda surgindo, né? Mas é importante essa iniciativa para a gente poder tentar trazer mais claro aí os temas, né? Exatamente. Lucas, muito obrigada pelo teu tempo, né? Pela tua atenção em compartilhar aqui com a gente essas informações, trazer à luz esses tópicos que são tão importantes para que a gente avalie. E vou conduzir para o encerramento deste vídeo trazendo uma observação que você fez. Cada negócio é um negócio, então cada vez mais cada um tem que entender a sua operação. Sim. Para alguns o impacto é maior, para outros o impacto vai ser um pouquinho menor, mas de uma certa forma impacto a gente acaba tendo porque toda a cadeia está sendo movimentada com isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste assunto, que ele tenha trazido reflexões e também provocações para todos vocês. Novamente, muito obrigada. Obrigado, Lucas, a gente, pela disponibilidade. Isso daí. E fica aqui o agradecimento a todos que ficaram até o finalzinho deste vídeo e espero todos vocês no nosso próximo conteúdo. Até lá, pessoal. Tchau!